Prezados, estimados irmãos e irmãs, neste momento apresento-lhes a todos a minha saudação, desejando-lhes a bênção do nosso glorioso, bondoso Deus, como também da nossa bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, nesta reunião, sendo ela de oração, a qual nós iremos dar início à mesma com muita fé e com muita dedicação. Recebam assim também toda a graça bendita do nosso querido Santo Primaz, como também do Espírito Consolador a Santa Rosa. Sintam-se à vontade, aproveite o transcorrer dessa reunião, sendo ela de oração, para poder alimentar a sua fé, o teu espírito no bom ânimo, para sempre dedicar-se ao nosso glorioso, bondoso Pai Celestial. Nós iremos dar início à mesma. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Nós iremos cantar do nosso hinário de número 1, Igreja Forte. Amantíssimo e onipotente Deus Pai Celestial, aqui estamos nós teus filhos, unidos numa sua fé, diante do seu tabernáculo santo, dando início a esta reunião de oração. Conceda-nos inspiração, sabedoria do céu, proteção e amparo, para que possamos nos alimentar na mesma e saciar nossa sede espiritual. Querida avó, Mãe Virgem Maria Santíssima, desde já teus filhos estão em oração, pedindo tudo quanto é necessário para a sua sobrevivência espiritual e também materialmente falando. Por isso assim conceda a eles tudo quanto a Senhora tem nos dado do alto céu. Mas assim, esta reunião de oração para nós seja um motivo de muito gozo, de muita alegria, de muito contentamento, para que possamos assim então no transcorrer da mesma prestar a Ti louvor, adoração e gratidão. Mas em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, Divino Espírito Santo, como também do Mestre Jesus, declara mesmo esta nossa reunião iniciada, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos o nosso hinário de número 82, ó Espírito Santo. Igreja
Portanto, assim, prezados irmãos e irmãs, dando prosseguimento à nossa reunião de oração, nós iremos ouvir hinos apresentados a cargo do nosso coral, sendo o primeiro CS de número 192, intitulado Viver Apostólico.
nosso coral, CS número 221, intitulado O Templo do Consolador.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento passaremos para a parte da mensagem, a qual esta mensagem ela vem falando sobre a santificação e a disciplina. Estimados irmãos e irmãs, para herdarmos a salvação e a vida eterna, precisamos ter a alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Graça esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus nosso Senhor, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, através da obediência aos preceitos doutrinários que aprendemos através dos púlpitos de nossa igreja e do programa religioso A Hora Milagrosa. Portanto, todos os que querem ser santificados, vitoriosos nesta terra, e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. O que é santificação? É o processo de purificação da alma do Filho de Deus, ou seja, o seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus conforme fora criado. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé apostólica e se entrega a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, o Consolador, ao Santo Irmão Aldo, vivendo e praticando aos ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, que são doutrina, disciplina, conforme temos lhes ensinado. E a pessoa que for submissa à vontade de Deus o Pai, será muito abençoada. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece, santifica-se ainda mais e vai sendo dotada das virtudes do Espírito Santo. Para ajudá-los a compreender melhor este assunto, eis as palavras de Jesus nosso Senhor, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, quando diz: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Também há um ensino do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, dizendo: fazei todas as coisas sem murmurações, e nem contendas, para que sejais repreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e com maus sentimentos, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Entendam, prezados irmãos, que para a santificação é preciso amar a Deus, ao próximo, pois isto é o que revela a bondade e o amor do Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade, a justiça revelam a existência de Deus na criatura humana. Daí a nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no seu Evangelho: seja mansos e humildes de coração, procurando sempre amar ao seu próximo e a ter paz com todas as pessoas. Evitem as discussões, não tenha sentimentos maus, como o ódio, a raiva, a vingança, a brutalidade, mas tratem bem todas as pessoas, tenham paz no seu lar, no seu trabalho, na escola, com os seus irmãos na igreja, respeite o próximo, evite todo o mal, praticando somente o bem, o perdão e a fraternidade. Seja santos, tenha fé, tenha bom ânimo, para se santificar a cada dia. Isso lhe trará paz, saúde e santidade para o seu viver. Assim, terão a bênção, o amparo, a proteção desses santos poderosos, viverão em santidade e lembre-se,
Sem santidade e sem disciplina, ninguém vencerá. O valor da disciplina, no livro de Provérbios das Sagradas Escrituras, Deus, o nosso Pai, aconselha aos seus filhos dizendo assim: meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho, sejas fiel à disciplina, não os relaxes, guarda-a no teu coração, porque ela é a tua vida. Portanto, a disciplina são os bons costumes, é a boa prática da virtude, que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem temor a Deus, respeita a disciplina da igreja, que nos foi dada por Jesus, através da Santa Vó Rosa, para que tenhamos moral elevada, honra e dignidade. O que é ter temor a Deus? É a humildade e submissão a Deus nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus nosso Senhor, ao Santo Irmão Aldo. Quem tem temor a Deus evita usar vestes e costumes que ferem a disciplina dos céus, leva os filhos de Deus a se expor ao ridículo, à cobiça, ao pecado. Portanto, guarda o seu corpo com honra, evita tudo aquilo que escandaliza e se constitui em transgressão e desagrada a Deus, o nosso Pai. Portanto, assim, seja fiel à disciplina e terás vida longa e abençoada. A disciplina corrige, ela educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, faz todo o esforço para servir a Deus. Ele é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não se pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe, se desvirtua no seu viver, e assim, procedendo, ele só terá a perder. Todos os que desejam ser fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, devem obedecer à doutrina e à disciplina desta igreja. O apostólico obediente e disciplinado será sempre guardado por estes santos e anjos maravilhosos, e em suas orações e súplicas serão sempre atendidas pelo nosso Deus e também por seus santos. Prezados e estimados irmãos e irmãs, portanto, assim, nesta reunião de oração, nós temos a oportunidade agora de podermos, assim, meditarmos um pouquinho sobre a santificação. Mas nós sabemos que a santificação, para ser alcançada, ela precisa de disciplina, ela precisa de doutrina. São dois conjuntos inseparáveis que dá a nós, fisicamente, espiritualmente falando, o direito de sermos protegidos, de sermos abençoados, de sermos guardados, e assim nós vamos consequentemente alcançando um patamar de santidade, de consagração. E a santificação assim o acompanha aquele que procura então estar de conformidade aos ensinos desta igreja. Por quê? Aqui na mensagem diz assim: o que é santificação? Santificação é um processo de purificação da sua alma. Quando a pessoa se deseja, portanto, por si mesma, elevar a sua moral espiritual, estar inteiramente à semelhança conforme Deus criou. Nós, perfeitos, sábios, prudentes, destemidos, corajosos para vencer, mas isso depende de cada um de nós, de se aperfeiçoar, de irmos em busca da fonte, da água da vida, que é Jesus, buscar nele santidade, buscar nele sabedoria, humildade, paciência, perseverança, porque assim o Consolador nos ensinou a viver. Assim nos ensinou o santo querido profeta Irmão Aldo. E vejam que a pessoa, quando ela procura estar disciplinada, doutrinada, ela constantemente ela é abençoada, ela é protegida, ela é amparada, ela vai elevando, porque aqui diz, para nós compreender melhor a palavra que Deus, o nosso Pai, deu através de seu amado Filho Jesus, assim: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. O que Deus nos trouxe
para alcançarmos a perfeição, nos deu profetas, nos deu seu amado Filho Jesus, mas preparou uma serva imaculada, Mãe Virgem Maria Santíssima, como de fato nesta mensagem também fala um momento, a qual muitas pessoas fazem muitas coisas murmurando. Aqui diz, muitas das vezes fazem com sentimentos ruins no coração, pensamentos negativos, às vezes faz o trabalho da igreja, mas às vezes já se discutindo, já brigando, e muitas das vezes, amados irmãos, até criando polêmicas, dificultando o trabalho da igreja. Mas aqui diz, essas pessoas, que muitas das vezes assim o faz, ela não vence. Ela fica num estado de atraso, prejudicando o seu semelhante e corrompendo a sua santificação e rompendo a proteção e a graça divina. Porque a pessoa estando assim, neste patamar, Deus, o nosso Pai Jesus, Ele não está com aquela criatura, Ele não está dando a proteção e o amparo, eles estão afastando-se porque nada daquela criatura deseja fazer de bom. Por isso nós precisamos entender, prezados irmãos, que para alcançar esta santificação, nós precisamos, como Jesus mesmo disse, buscai primeiramente a Deus, o nosso Pai. Por que primeiramente Ele? Porque Ele, Deus, o nosso Pai, criou todo esse universo, criou todas as maravilhas que contemplamos, como a água, o ar, que o mesmo fazemos o uso com esse nosso corpo, que foi uma matéria-prima criada por Ele. Nós temos, prezados irmãos, todo o privilégio de buscar Ele sim. As demais coisas serão acrescentadas de conformidade ao nosso mérito, porque Ele não nos deixa perecer. Ele nos dá todo o direito e o necessário para a nossa sobrevivência, mas precisamos buscar nele, porque ele nos revela quem é ele, quem é seu amado Filho Jesus. Eles são verdade, são caridade, são justiça, revela a eles a existência que deve existir entre nós. Mas para isso precisamos aprender a ser manso, a sermos humildes, a sermos dedicados e prestativos a esta igreja, porque o coração de cada um de nós, ele deve estar num estágio de consagração constante, porque, amados irmãos, Jesus mesmo ele disse, ninguém verá ao Pai se não for por mim. Se nós não formos diretamente no Consolador, que Jesus preparou e nos deu, quando ele então fez aquela promessa, e se passaram-se quase 2000 anos, se não for por eles, não alcancemos a santificação e nem mesmo a salvação de nossa alma. Por quê? Porque observam, amados irmãos, que para chegarmos a um patamar de santificação, é necessário nós evitarmos discussões, sentimentos maus, como aqui diz, o ódio, a raiva, a vingança, a brutalidade, a maquerência, e entre outras aqui foi citado somente um pouquinho, mas tem muitos sentimentos, como ciúme, a inveja, a soberba, a vaidade e diversos outros itens que corrompem e desliga a criatura de Deus, o nosso Pai, de Jesus, da Santa Vó Rosa. E aqui diz, nós precisamos tratar todas as pessoas bem. Não importa a raça, a cor, a classe social, nós precisamos entender que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos uma só doutrina, uma só disciplina, existe um só céu, o reino dos céus, que Jesus ele precisou ir ao Pai e preparar moradas para nós, lugar maravilhoso. Mas vejam, prezados irmãos, que nós precisamos ter paz no lar. Será que nós estamos tendo paz em nosso lar? Será que estamos tendo paz no trabalho? Lá na escola, porque muitas das vezes exige pessoas já adultas estudando, até mesmo jovens estudando. Será que estão tendo paz na escola? Com os seus irmãos na igreja? Estão se respeitando? Estão evitando, sim, todo o mal? Porque
Para alcançarmos a santificação é necessário que nós cortamos as partes negativas e adquirimos a positiva, que Deus nos concede constantemente através do Consolador, através do santo profeta irmão Aldo, para que esta paz seja constante e que nós saibamos perdoar e ter um amor fraternal. Foi o que Jesus mesmo, ele veio ensinar aos homens. Foi ele, Jesus, que veio trazer a nós esta paz. Mas vejam aqui na mensagem ainda, prezados irmãos, para nós entendermos que é necessário nós termos fé nos santos, nos anjos, termos bom ânimo para se santificar a cada dia, porque a santificação, ela não é só num estágio de um dia dizer assim, então eu vou me dedicar a Santa Avó Rosa, hoje, amanhã, um mês, um ano, e aí muitas das vezes passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, como muitos, mas já estão se esfriando na fé, como muitos estão se esfriando. Por falta de vigilância, por falta de observância, por falta dos devidos cuidados que deve ter. Aí vai se acomodando, estando num estágio de acomodo, como muitos apostólicos estão. Achando que ele já está 30, 40, 50 anos na igreja, ele já vai receber a salvação. A salvação, ela precisa de um preparo, de um estágio espiritual. Muitos já perderam a sua salvação estando nesta igreja há muitos anos. E isso eu digo sem medo de errar, na época do santo profeta irmão Aldo, porque faziam errado. Praticavam sentimentos ruins no coração, guarda sentimentos que atraem até mesmo doenças para si próprio. E precisam se libertar desses sentimentos. Mas como se libertar? Colocar a doutrina, a disciplina em prática. Assim o Senhor, a Senhora, você jovem, terão a bênção, terão o amparo, a proteção da Santa Avó Rosa, do santo profeta irmão Aldo, lembrando-se quando então aqui nesta mensagem diz um trechinho a nós, sem santidade e sem disciplina ninguém vencerá, e realmente é verdade. A pessoa que vive em um estágio indisciplinado, indoutrinado, ou seja, ele faz o que ele bem quer, o que ele bem entende, é simplesmente ele e ponto final, achando que só ele manda nele porque ele já é adulto e sucessivamente, ou seja, nada na sua vida vai para frente. Ou seja, na escola, para você alcançar um patamar de um estudo, se formar em qualquer setor de trabalho, é necessário um esforço, uma dedicação, um empenho nas matérias, para que se eleva você chegar a um estágio de prestar uma faculdade, um pré-vestibular, fazer o necessário para se formar em um doutorado, seja qual for. Portanto, é necessário, ou seja, de disciplina. Na parte espiritual, a mesma coisa. Não existe a pessoa querer chegar no reino dos céus, se apresentar a Deus diante da Santa Avó Rosa, em que viveu aqui nesta terra a sua vontade. Ele não foi submisso a Deus, o nosso Pai. Como assim fez a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, cumpra em mim segundo a sua vontade. Quando ela recebeu a visita daquele anjo Gabriel, que seria ela a mãe do Messias. Olha que humildade, olha que amor no coração de uma jovem que tinha tudo na frente, um futuro brilhante, uma mulher a qual então tinha uma beleza inigualável, mas ela aceitou porque ela tinha fé, ela estava crendo nos profetas que assim anunciava, portanto, a vinda e a chegada do Messias. Então vejam, prezados irmãos, como diz aqui no livro de Provérbios, das Sagradas Escrituras, Deus, o nosso Pai, falando ao nosso coração, que Jesus mesmo foi exemplo, dizendo, meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho. Sejas fiel à disciplina, não relaxes, guarde-o no teu coração, porque ela é a tua vida. Agora vamos meditar um pouquinho e pensar, irmãos.
quantas pessoas têm se relaxado. Olha que essas palavras que aqui estão, são palavras que o próprio irmão Aldo trouxe a nós, muitos anos atrás, e palavras do reino dos céus, do evangelho de Cristo que ele veio pregar aos homens. Mas lá, Deus o nosso Pai, já tinha anunciado através dos profetas, aos filhos. E hoje nós contemplamos e vemos quantas pessoas se relaxando. Ou seja, muitas das vezes não dá o devido valor na obra desta igreja, no seu ministério, no trabalho que presta, e muitas das vezes não frequenta as nossas reuniões, mas observam bem, aqueles que são, muitas das vezes, alguns faltosos, muitas das vezes ele tem a justificativa, a avó sabe, o irmão Aldo sabe, devido ao trabalho, às vezes devido à sua enfermidade. Isto, muitas das vezes, são justificados como o próprio irmão Aldo já nos disse. Mas muitos, não, porque hoje eu cheguei cansado, eu não vou, eu vou descansar, porque hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou na igreja, preciso me repousar para que a dor cesse. Irmãos, a Santa Avó Rosa, ela foi um exemplo vivo diante de nossos olhos. Muitos não a conheceram, mas muitos a conheceram, e ela foi esta grande força e esta grande fé, que mesmo doente, ela não faltava nem sequer uma reunião. Quantos pastores daquela época diziam: vó, fica em casa, nós vamos lá na igreja, e se houver algum problema, nós trazemos até a senhora, e a senhora depois a resolve. Ela dizia: não, eu vou para a igreja, lá é o meu lar, lá é onde eu busco saúde e paz para o meu espírito. E digo sem medo de errar, sabe uma outra prova? Foi o santo profeta irmão Aldo. Quantas vezes era meia-noite, 1h da manhã, nós estávamos lá na sede, esperando o irmão Aldo sair naquela porta que dá acesso à rua de nossa sede. Ali ele estava ainda resolvendo os problemas da igreja, tinha sua família, tinha os seus negócios particulares, e ele ali humildemente nos atendia, dando a sua bênção. Irmãos, aí veja que o irmão Aldo, ele foi esta prova, que ali ele estava todos os santos dias e nos abençoando, mesmo passando por momentos difíceis a qual ele passou. Ele não murmurava, ele não reclamava, nada ele exigia, ele fazia com amor e fé. Ele sempre foi fiel a Santa Avó Rosa, tudo quanto ele prometeu, ele foi fiel a ela e a nós. E o que eles exigem de nós? Consagração, santificação. Mas para alcançarmos isso, precisamos termos a humildade, a mansidão, a dedicação, no empenho este de colocar a doutrina e a disciplina em prática. Porque as gerações vêm surgindo, e muitas delas estão se corrompendo, estão com sentimentos no coração ruins, e muitas das vezes é prejudicial, tanto para o mundo, e como muitos que estão trazendo certos costumes errados para dentro da igreja. Mas entre a qual nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele resplandece como astro no mundo. Então vejam, amados irmãos, que ter temor a Deus não é ter medo, é ser submisso a Ele. Portanto, toda pessoa que é humilde, como aqui diz, e fiel e obediente ao Consolador, tudo na sua vida dará certo, conformidade à vontade de quem? De Deus. As pessoas, como aqui diz, precisam usar suas vestes conforme a disciplina, para que a criatura seja, portanto, levada aos céus. Por que aqui diz um pouquinho sobre este pedaço? Porque, amados irmãos, infelizmente ainda está havendo a falta de respeito, a falta de consideração. Pessoas usando as suas vestes fora daquilo que a igreja ensina, curta demais, e muitas rasgada atrás, de lado, transparente, degotada demais, colada ao corpo. Irmãos usando ainda cavanhaque, costeleta, e estão na igreja apostólica. A Santa Avó Rosa não ensina isto, o irmão Aldo também não. A igreja apostólica nunca ensinou isso. Sabe o que acontece? As pessoas trazem essas coisas lá de fora, do mundo, as modas,
que vem surgindo. E quem nos alertou sobre esta moda? A Santa Avó Rosa, através da orientação divina de Jesus. Por isso implantaram na igreja doutrina e disciplina, para corrigir, para nos educar, para nos moralizar, elevar a nossa santificação, a nossa santidade e ter o mérito de receber a proteção do céu. Porque o que vale aqui é estar nesta igreja, fazer a sua oração, hoje, amanhã, constante, todo momento que for necessário, fazer o uso da sua oração, fazendo a sua oração com fé, com a fé que cada um de vós tem, mas sem obra se torna morta. Obras, amados irmãos, é a pessoa mostrar em ação para Deus. Ela é humilde, ela é mansa, ela vive o que a igreja lhe ensina, então ela está praticando as obras. Nada adianta só dizer que tem a sua fé, que faz o uso da sua oração, que crê no santo irmão Aldo, mas a fé sem obra ela é morta. Por isso entendam que nós precisamos estarmos de conformidade à igreja nos ensina, porque, como aqui diz, para evitar tudo aquilo que escandaliza e se constitui muitas das vezes em transgressões e assim muitas das vezes tem desagradado o nosso próprio Deus. Por isso, nesta reunião de oração, logo mais, nós teremos o momento e o privilégio de fazer a nossa oração individual. Pedir a Deus o que desejamos, o que já recebemos, agradecer de coração. E se muitas das vezes for necessário pedir perdão, que peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Seja humilde, se humilhe perante eles, peçam perdão, peçam sabedoria, porque eles têm para nos oferecer tudo quanto é necessário para a nossa sobrevivência, espiritualmente falando. Por isso, como aqui diz, a disciplina nos corrige, nos educa, nos moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, tanto no trabalho, nos estudos, e faz todo o esforço para servir a Deus, ele é bem sucedido em todas as suas realizações, e isto é real. Quantas famílias estão sendo beneficiadas com a proteção e o amparo da Santa Avó Rosa, na obra desta igreja apostólica? Família unida, família que se dialoga, bem dizer, tem um diálogo, família que ajuda um ao outro, ou seja, tanto no trabalho, nos estudos, na sociedade, tudo vai bem, porque a pessoa coloca a disciplina em primeiro lugar, o amor a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a Santa Avó Rosa, e como aqui diz também, sem disciplina não há santificação, e sem santificação não se pode haver a salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe e se desvirtua o seu viver, e assim procedendo, ela só tem a perder. É por isso que muitos, amados irmãos, têm sofrido anos, dias, e quando vê, ele perde a sua fé, ele se afasta da igreja, ele não se interessa em bem servir a Santa Avó Rosa, abandona na primeira luta que há de surgir na sua vida aqui nesta terra. E a culpa de quem? Da própria criatura. Porque ela não se resguarda em estar em sempre vigilância, porque o nosso adversário ele não descansa, ele está todo momento atento para aqueles momentos que muitas das vezes deixamos vagos, e ele está ali como um leão para nos tragar, e coloca pedras de tropeço em nosso caminhar, e muitas das vezes as lutas surgem, os problemas cotidianos, muitos se desesperam, vê de orar, pedir a Santa Avó Rosa mais sabedoria, ele faz o quê? Reclamar, murmurar, perder a fé, e assim por diante, muitas das vezes ele perde até a sua própria salvação. Se assim o Senhor, a Senhora, você jovem deseja ser fiel a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a ele, irmão Aldo, obedeça a disciplina, a doutrina desta igreja, seja um apostólico obediente, humilde e sincero, seja honesto, seja disciplinado, porque tudo tem a ganhar com a Santa Avó Rosa. Ela nunca deixou nem sequer um instante nenhum de nós desamparado. Ela sempre está em nossa companhia. Muitas das vezes está um anjo, um santo, um profeta, a presença do irmão Aldo, porque a Santa Avó Rosa sempre dizia, o lar que for santificado por mim será visitado. E pode ter esta convicção, esta certeza. Se o Senhor merecer e pedir, lá ela estará, lhe abençoando, lhe dando mais paz, mais entendimento, mais sabedoria, para vencer as lutas com mais facilidade. Este é o meio que nós temos de vencer com mais facilidade. Porque Jesus, assim como ele venceu, ele disse, vencerás o mundo também. No mundo terá aflições, mas tenha bom ânimo, tenha fé, tenha coragem.
porque ele também teve os seus momentos difíceis aqui nesta terra, como Maria Santíssima, como a Santa Borrosa, como o santo profeta Irmão Aldo, mas eles nunca se retrocederam, nunca se desanimaram, nunca perderam a fé. E é assim que devemos viver, prezados irmãos. Por isso, assim, neste momento, quero deixar essas palavras em vossos corações, que cada um dos irmãos guarde a mesma para os seus dias aqui nesta terra, que a mesma seja prolongado, porque diz assim, seja fiel à disciplina e terás vida longa e abençoada. E isto é verdade, porque o irmão Aldo e a Santa Borrosa, eles têm nos dado, e a muitos corações, muita saúde, muita paz. As vidas das criaturas estão sendo prolongadas com a bênção deles aqui nesta terra. Tem restaurado a saúde de muitos, tem livrado a muitos de grandes e graves perigos e enfermidades, tem realizado milagres e prodígios na vida de muitos que estão crendo e permanecendo fiéis a eles. Por isso, assim, faça a sua parte e será feliz e bem-aventurado. Meu muito obrigado neste momento, na parte desta mensagem, ao assim, com atenção e reverência, receber, portanto, em seu coração, que a Santa Borrosa os abençoe grandemente, cada um de vós, e nós iremos passar para a parte da oração, a qual, prezados irmãos, a oração, ela é momento de nós pedirmos aquilo que tanto almejamos, é momento de pedir, de agradecer, de suplicar a Deus, o nosso Pai, o que desejamos, mas também é um momento que devemos pensar muito antes de pedir, como de fato nosso querido Santo Primaz sempre nos orientou. Não é só pedir, 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 como muitos, ele mesmo publicou em nossa mensagem, só pedem, mas quando eu peço a consagração e a humildade, muitos viram as costas. O que eu quero dizer aos irmãos? Ao pedir e ao receber, não seja ingrato. Agradeça a Deus, agradeça a Santa Borrosa, seja e procure ser fiel a eles constantemente no seu viver aqui nesta terra, porque a oração de um justo, ela é sim ouvida no reino dos céus. Faça uso da sua fé e seja assim feliz também e bem-aventurado. Convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Nós iremos cantar, portanto, do nosso inário, um hino de número 85, intitulado Nossa Oração. Com fé
cantaremos ainda o nosso cenário de número 179, graças a Deus. Prezados e amados irmãos, nós chegamos ao termo de nossa reunião, sendo ela de oração. Que a Santa Rosa os abençoe grandemente, dando-lhe um ótimo retorno aos seus lares, logo mais um belíssimo descanso, amanhã o iniciar de um novo dia. Em nome do irmão Aldo, desejo a todos, desde já, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita bênção, proteção e amparo do Reino dos Céus a todos nós. Que cada um dos irmãos, das irmãs, possam logo mais iniciar um novo ano repleta de alegria no seu coração para bem servir esta igreja. É o que a Santa Avó Rosa espera, e que neste novo ano que nós iremos iniciar, possamos trabalhar cada vez mais para eles, porque eles necessitam e precisam para que esta obra cresça e cumpra a sua missão aqui nesta terra. Amém. Todos em sentido de reverência, irei assim orar para finalizar a nossa reunião de oração. Oremos. Amantíssimo e onipotente Pai Celestial, é com muito carinho, com muito amor, que nós o realizamos esta reunião de oração. Sabemos que o Senhor do alto céu derramou chuvas de bênçãos preciosas na vida de teus filhos, de tuas filhas que aqui se faz presente e ainda em oração continuam pedindo com fé. Ó vó, ó santo profeta irmão Aldo, o Senhor, a Senhora tem um poder muito imenso de realizar até mesmo grandes milagres na vida daqueles que estão assim com fé lhe pedindo. Se for de necessário, ajude-o. Peço também que os abençoe o nome de teus filhos colocado nessa caixinha de oração, a depositar-o com grande fé, ó Mestre Jesus, e o Senhor com este amparo santo de nosso Salvador, nosso Rei, nosso Criador, a qual então, quando criou nós a sua imagem e semelhança, já fazia parte da Trindade excelsa com o Pai e o Divino Espírito Santo. Por isso receba a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração. Portanto, prezados irmãos, recebam também do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo a bênção, a graça, a proteção e o amparo, e sejam felizes e bem-aventurados. Mas assim, ó primaz, finaliza mesmo esta reunião em teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz para todos e até a próxima oportunidade.